Olá você, boa noite. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua atenção. Eu sou o professor Benedito Fialho Machado. Estamos aqui a convite da Universidade Católica de Salvador, em nome da professora Maria Auxiliadora, que entrou em contato conosco para que a gente pudesse fazer uma aula, de certa forma virtual, é uma aula virtual, só que ao vivo, devido a esse período de pandemia. Essa aula ela é direcionada aos alunos de licenciatura em matemática da Universidade Católica de Salvador. Então, desde já, o meu boa noite a todos vocês, um abraço. E você também, que não faz parte, mas é o nosso convidado especial a ficar conosco hoje. O convite da professora Auxiliadora foi para que a gente escolhesse um tema de matemática para conversar hoje com você. E nós escolhemos aqui a vida e obra de John Napier. Então, vida e obra de John Napier é o que nós vamos falar, ver quem foi John Napier e nos debruçar um pouquinho sobre duas obras dele, mas especificamente bem mais concentrado em uma dessas duas obras e o que ela nos diz. Bom, o John Napier, ele nasceu no dia 1º de fevereiro de 1550, no castelo de Merkton, em Edimburgo, na Escócia. Então, ele é escocês, claro. E morreu em 4 de abril de 1617. Então, já se vão aí mais de 400 anos. Eu lembro que essa palestra, inicialmente, ela foi preparada, foi feita na Universidade da Amazônia, no 4º centenário da morte do Napier, em 2017. E agora nós estamos tendo a oportunidade de, novamente, abordar esse tema. Bom, o Napier, ele nasceu numa família nobre, uma família que tinha muitas posses naquela época. Então, ele era filho do Archibald Napier. Era um grande latifundiário, pessoas de muita posse, tinha muitas terras, e a sua mãe, a Janet Bothwell, e era filha de um político. Então, veja que a descendência do Napier, ele já nasceu num berço nobre, era filho de uma família rica, tanto pelo pai quanto pela mãe. Naquela época, não era comum que a criança fosse para a escola desde cedo, como é que a criança vai hoje no jardim de infância. Mas Napier, ele só foi para a escola e já direto para a universidade aos 13 anos de idade, na Universidade de St. Andrews. Então ele ficou por um período de tempo lá. Os historiadores não conseguiram descobrir exatamente hoje quanto tempo ele permaneceu em St. Andrews. Mas sabe-se que depois ele sumiu e foi estudar em outros lugares, foi viajar, na verdade, e aperfeiçoar os seus estudos. Mas ele tinha 13 anos quando ele estudou aqui na Universidade de St. Andrews, quando ele entrou para a universidade. Pois bem, e depois de um bom tempo, quando ele completou os seus estudos, isso já em 1571, ele tinha 21 anos de idade, ele retornou de novo à Escócia, retornou de novo à sua casa. E logo seguinte, ele casou com Elizabeth Starling, que você vê aqui, também filha de um matemático escocês, e tiveram 2 filhos. Só que anos depois, não muito tempo, em 1579, a esposa dele veio a falecer. E Napier, depois do falecimento da esposa, passou um tempo, ele casou de novo com Agnes Crisol. E ele teve com ela, vejam só, ele era bom de matemática mesmo, camarada, teve 10 filhos. Então já seriam 12 que com o primeiro casamento ele teve 2, e agora com Agnes Crisol ele teve exatamente 10 filhos. E depois, quando seu pai morreu, eles eram postos tinham um castelo de Merkton, ele voltou a morar nesse castelo e ficou
até o final da sua vida. Aqui nesse castelo onde ele morou até o final da sua vida, ele desenvolveu a agricultura, a pecuária e desenvolveu métodos de trabalhar tanto na agricultura como na pecuária, inclusive com equipamentos que ele criou para esse trabalho, adubos e tudo mais. Inclusive, também nessa mesma época em que ele morou aí, Neper chegou a desenvolver armamentos militares. Ele idealizou, na verdade, que ele não chegou a executar a fabricação desses aparelhos, mas ele idealizou muitos aparelhos militares e ficou até a sua morte aqui nesse castelo que era do seu pai. Pois bem, parecido com o pai, Neper, ele era envolvido em muitas coisas, era uma pessoa muito inteligente e ele gostava também de discutir. Um dos assuntos preferidos dele também era assuntos religiosos. E ele teve um enfrentamento com a Igreja Católica, que vocês sabem que naquela época era uma coisa difícil, não era muito fácil você enfrentar a Igreja Católica. Mas Neper se dispôs a isso, ele não estava muito preocupado com sua carreira, porque, como vocês sabem, já falei anteriormente, ele nasceu numa família nobre. Então ele não se preocupava muito com isso, dinheiro não era o problema dele. E ele chegou a enfrentar a Igreja Católica. E foi um enfrentamento muito grande que ele chegou, logo em seguida, a fazer uma publicação de um livro, que é esse livro que você vê aqui, O Plano de Descoberta de toda a Revelação de São João. Era uma obra religiosa, mas com uma intenção política, para se contrapor à política da Igreja Católica naquela época. Então foi uma obra que ficou bastante conhecida na sua época, em 1594. Quais foram as obras mais importantes do Neper com relação à matemática? Você viu que não foi só com matemática, com religião ele fez publicações. Mas em matemática, quais foram as obras mais importantes deles? Aqui eu destaquei duas das principais. A obra sobre logaritmo. Neper é conhecido como o criador dos logaritmos. E uma outra obra é a obra Rabidologia. Na verdade, eu vou me concentrar bem mais nessa segunda obra de Rabidologia do que aqui na obra sobre logaritmo. Mas ainda assim, nós vamos ver um pouco sobre ela. Deixa eu ter que clicar aqui em cima para que a gente possa ir para essa obra. Está rodando um pouquinho e assim que a gente chegar, a gente vai ver um pouco dessa obra. O computador aqui deu uma travada, porque eu fiz para que vocês pudessem ver aqui essa obra a respeito dos logaritmos. Pois bem, então nós vamos ver a respeito dessa obra, mas eu quero que você entenda uma coisa importante dessas obras matemáticas do Neper. É o contexto da época em que Neper viveu. Eu tenho aqui uma citação que eu vou ler para você e quero que você preste atenção. Olha só. Diz assim: nasci e fui criado nos campos, em meia lavoura. Tenho trabalho e família, desde que aqueles que me antecederam na posse dos bens que desfruto, deixaram-me seu lugar. Aí eu destaquei aqui em vermelho. Ora, não sei calcular, nem por meio de fichas, nem por escrito. Essa frase é de uma pessoa famosa chamada Michel de Montagnier. Ele publicou isso no Ensaios, livro 2, que é um dos livros mais famosos do Montagnier, que era um político, filósofo, escritor francês, um humanista bastante conhecido, que tem uma grande influência na educação. Ele, inclusive, contestou a aprendizagem livresca e mnemônica, ou seja, o famoso decoreba que nós falamos, foi bastante contestado por Montagnier. Ele dizia que o aluno tem que aprender através da experiência e através da vida prática. Entretanto, o que a gente pode perceber aqui é que ele se declara como uma pessoa que não sabe calcular, nem usando fichas. Fichas, eu já vou mostrar para vocês, era uma espécie de ábaco
que se usava na época dele para se fazer cálculos, e nem por escrito, que nessa época já tinha chegado à Europa os números indo-arábicos, que a princípio era usado somente os números romanos. Pois bem, então já que a gente está falando do uso dos números romanos, eu quero que você entenda um detalhe, que a Europa, ela usava os números romanos. Para registrar números é fácil, registrar uma data. Para registrar uma quantidade é muito fácil. Agora eu desafiaria você a fazer um cálculo qualquer utilizando os números romanos. Multiplique aí 25 vezes 25 utilizando os números romanos. É impraticável você fazer cálculo com utilização dos números romanos. Ah, mas como era que calculava nessa época, então? As famosas fichas do ábaco, que o Montagnier falou, que nós vamos ver daqui a pouco. Pois bem, então como foi que chegou os números arábicos lá? Essa pessoa que você está vendo aqui é bastante conhecida, é chamado Fibonacci. O Fibonacci, ou filho de Bonatti, conhecido, o nome dele é Leonardo de Pisa, porque nasceu na cidade de Pisa, na Itália, um importante porto comercial daquela época. O pai era um mercador e viajava bastante. E nessas viagens, o Fibonacci, o filho do Bonatti, ou Leonardo de Pisa, ele teve um professor que era muçulmano, que ele viajou para o norte da África e lá encontrou com essas pessoas. E ele tomou conhecimento dos números indo-arábicos, esses que nós utilizamos normalmente. Esse tipo de número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, nessa formação aqui. Lembra que na Europa era o número romano. E ele entrou em contato, aprendeu a manusear esses números, e quando ele retornou à Europa, com seu pai, já que ele era lá de Pisa, ele publicou esse livro que é chamado Liber Abaci, ou Livro do Cálculo, ou Livro do Ábaco, como é conhecido. E aqui, através desse livro, é 1202 mais ou menos a época, ele introduziu esses números na Europa. Foi assim que os números indo-arábicos chegaram na Europa. Mas não pense que isso foi assim uma novidade, um boom, que todo mundo passou a usar os números indo-arábicos. A história não é bem assim. Esse livro ele ensinava a fazer alguns cálculos. Hoje você encontra muitas versões dele já bastante atualizada, como a capa que você vê aqui. Mas ele foi um livro, na verdade, manuscrito, não foi impresso. Daqui a pouco você vai ver qual foi o primeiro livro de matemática que já foi com os recursos da imprensa. Sabe que o primeiro livro foi a Bíblia e depois foi um outro que você vai ver. Mas esse foi um manuscrito. Pois bem, o tempo passou e a Europa, de maneira geral, você sabe que uma coisa chega como novidade e nem todo mundo aceita. As pessoas não passam a usar automaticamente. Teria que aprender. Isso é um processo longo de centenas de anos. Mas o ábaco ao qual o Montagnier se referia era esse. Era o ábaco romano. Existia na época uma pessoa especialista para fazer isso, chamado abacista. Se você tinha algo para resolver que tivesse contas matemáticas, a pessoa ia ao abacista, dizia para ele, e ele fazia os cálculos e lhe dava o resultado. Então, o abacista era uma pessoa altamente confiável. Qualquer desconfiança a respeito do trabalho do abacista, ele era impedido de executar o seu trabalho. Daí que vem a expressão bancarrota, quebrou o banco, quebrou a banca. Ele era impedido de executar o cálculo. Então tinha que ser pessoa de confiança e você não sabia nada de cálculo, teria que confiar plenamente nele para saber se o cálculo que ele estava executando era realmente verdadeiro. Veja que o ábaco é bem diferente do ábaco chinês que a gente conhece, mas era esse ábaco, tem um ábaco que é do Gilberto, que é muito parecido com esse aqui. Mas é um processo longo e demorado fazer cálculos aqui. Pois bem, e nesse período, os números indo-arábicos, ou que fossem escritos, eles eram escritos em tábuas de areia.
E as pessoas começaram a fazer conta. Então, começou a surgir uma disputa entre o abacista, que fazia o cálculo utilizando o ábaco das pedras, das fichas, e o calculista, que se utilizava do cálculo, se utilizando dos números indo-arábicos, que são esses números que nós conhecemos aí, que foram trazidos para a Europa pelo Leonardo de Pisa, o Fibonacci. Uma boa representação disso é essa figura aqui, muito famosa, chamada aritmética. Aqui nós temos o calculista, utilizando os cálculos com os números indo-arábicos, e ao outro lado aqui nós temos o abacista, utilizando os cálculos. Foram centenas de anos que decorreram isso daí. E vejam que a senhora aritmética aqui, ela fica virada com os olhos para o calculista. Uma coisa que fez muita diferença na preferência, inclusive eu até não tinha falado, os números indo-arábicos, a utilização deles chegou a ser proibida pelo Papa. Porque parecia como mágica você fazer conta, riscar, fazer conta com o número e obter o resultado. Então, como parecia mágica, você poderia até ser acusado de heresia, de alguma coisa e ir para a fogueira. Mas ele foi proibido uma época. Entretanto, o que a gente percebe é que, com o passar dos anos, a praticidade dos números indo-arábicos ganharam a preferência, principalmente dos comerciantes, principalmente dos mercadores. Quem é comerciante sabe o que é que importa, lucro. E no ábaco aqui, você não conseguia registrar aqueles númerozinhos depois da vírgula. Aquele 1 centavozinho, 2, 3 centavos. E aqui sim. E isso influenciou muito e assim os números indo-arábicos foram ganhando a sua preferência na época. Então, foi nesse contexto aí que Nepper, preocupado com a utilização dos cálculos, também é notório que a gente possa destacar que, mesmo nessa época que Montagnier disse que não sabia fazer cálculos, muitos astrônomos e cientistas se utilizavam de cálculos com números muito grandes. E eles sabiam fazer os cálculos com os números indo-arábicos. Qual era o problema? O problema era que esses cálculos tinham que ser minuciosamente corrigidos. Um errozinho no número, num sinal, o resultado saía errado. Porque não existia calculadora, não existia computador. E foi aí que o Nepper veio com a publicação da descrição maravilhosa das regras dos logaritmos. Isso já facilitou o cálculo muitíssimo. Bom, logaritmos vem de logos e aritmos, que significa razão e número, respectivamente. Então, era uma maneira de fazer cálculos não se utilizando de muitos números. E o Nepper conseguiu através desse livro. Há uma pessoa chamada Henry Briggs, é um inglês, ele conheceu o trabalho de Nepper na Inglaterra, ele era professor lá na Inglaterra, foi professor em Oxford, também na Inglaterra, e ele ficou maravilhado com o que Nepper criou dos logaritmos e passou a utilizar os logaritmos nas suas aulas na Inglaterra. Ele ficou tão empolgado que ele viajou até a Escócia somente para conhecer Nepper, conversou bastante com ele e ficou bastante empolgado. Então era a obra dos logaritmos, tanto que ficou empolgado e teve outras ideias da forma como Nepper apresentava os logaritmos. Ele tinha umas outras ideias, ele aperfeiçoou. De certa forma, a gente pode dizer que como eles conversaram com o consentimento do Nepper, e depois ele publicou esse outro livro aqui de aritmética logarítmica, em que ele publica várias tabelas que expandem ainda mais o potencial dos logaritmos. Bom, mas foi Nepper que criou os logaritmos, como a gente falou? Tem uma controvérsia aqui que eu gostaria que você tomasse conhecimento também. Aqui nós estamos vendo Deutsche Burgi,
Esse era um relojoeiro, matemático e relojoeiro. Bom relógio, onde é que tem? Na Suíça. Era um suíço. Veja bem, basicamente quase na mesma época em que Nepper fez a publicação dele dos logaritmos, logo depois o Bourdieu fez a sua publicação também. Mas foi impedido de ser reconhecido historicamente como autor dos logaritmos. O que a gente pode dizer que, na verdade, é que o Bourdieu, ele desenvolveu os logaritmos bem antes de Nepper, em 1588, só que ele tardou em publicar. E aí a gente disse, se você tem alguma boa ideia, faça logo a publicação. Se vem outra na sua frente, aí ele vai ficar com direito à autoria. E foi o que aconteceu. E Nepper ficou como a autoria. Mas, na verdade, não se pode acusar nenhum e nem outro que roubou a ideia de alguém, é que há uma pequena diferença. A abordagem do Bourdieu era mais geométrica e a abordagem do Nepper, ela era mais algébrica. Mas eles desenvolveram num período, basicamente, bem próximo um do outro. O que Bourdieu fez foi atrasar a publicação dele, já começou desde 1588, e quando ele ia resolver publicar, o Nepper tinha publicado antes dele. Bom, agora nós vamos para o segundo livro onde eu quero me deter bem mais um pouquinho, que é o livro Rabidologia do Nepper. Eu vou passar aqui de novo. Pois bem, chegamos aqui no livro Rabidologia. O nome Rabidologia, ele vem desses dois nomes do grego aqui, Rábidos, que é hastes ou varas, e logias ou logos, estudo, cálculo. Ou seja, literalmente é uma coleção de bastões ou estudo com bastões. Literalmente isso que você vê aqui, ó. Bastões. É isso que deu nome a esse livro. E ele desenvolveu aqui nesse livro 3 elementos que nós vamos ver aqui. Bom, um dos primeiros dispositivos do Nepper nesse livro é popularmente conhecido como ossos de Nepper. Por que ossos de Nepper? Porque foi feito em marfim. O material dele, desse objeto, era marfim, era osso. Então ficou conhecido como ossos de Nepper. Então era um conjunto de hastes. Aqui você está vendo uma figura no plano, que pode ser feita também. Aqui eu tenho, que eu mesmo fabriquei aqui, é esse aqui, ó. Desse tipo aqui, é no plano. E aqui é originalmente como ele idealizou no livro. E o dele ele foi feito em osso e marfim, por isso ossos de Nepper. E onde tem essas tabelas que nós vamos ver o porquê disso daí. Deixa eu só voltar aqui, que nós vamos ver esse primeiro elemento aí. Bom, então o primeiro elemento é que, apesar de ser ossos de Nepper, o nome ele é conhecido como barras de Nepper. Eu gosto popularmente de chamar barras de Nepper. Como foi que Nepper teve essa sacada? Veja que o cálculo na época era difícil, a maioria do povo, em geral, não sabia fazer cálculo, tinha que recorrer ao abacista ou calculista, mas lembra que naquela época, eu já falei, que os astrônomos eles utilizavam de cálculos sofisticados, grandes. Apesar de fazer os cálculos, registrá-los era difícil, mecanizá-los. Então Nepper, a sacada dele foi pensar como eu vou fazer isso para melhorar o cálculo, para que não tenha erro, para diminuir o erro. Foi essa a sacada dele. Esse livro aqui, do George Joseph, é uma tradução ao pé da letra na crista do pavão. Ele diz que Nepper certamente conheceu esse livro, L'Aritmética de Treviso. É um livro muito antigo, de 1478. Ele não tem autoria. Treviso era uma
cidade da Itália, um lugar na Itália, próximo a Veneza. E ele não tem autoria de ninguém, só tem o nome do lugar. Mas esse livro aqui, ele foi o primeiro livro impresso na imprensa mesmo, com assunto de matemática. Então, o primeiro livro, talvez foi publicado apenas um exemplar, e é raríssimo você encontrar uma cópia. Hoje já tem reimpressões e tudo mais, mas a cópia original deve estar em algum museu e é muito difícil você encontrá-lo, tá certo? Então, aqui nesse livro, Aritmética de Treviso, o Joseph diz que Nepper leu, e o que foi que ele encontrou lá que despertou para essa ideia? Esse método de cálculo aqui, ó. Lembra que quem introduziu os números arábicos foi o Fibonacci. Mas nessa época, já depois, já se dominava um pouco. E isso daqui é um material chamado gelósia, onde você coloca... Até as crianças gostam de brincar com isso, é bem divertido, ó. Você coloca aqui um número, 954 aqui, ó, e outro número aqui. E aí você traça uns quadrados e umas diagonais aqui, fica dividido. Onde aqui fica a unidade e aqui fica a dezena. E aí você vai multiplicando esse com esse, põe resultado aqui, esse com esse, põe resultado aqui. Isso tem no livro lá de Treviso. Nepper talvez entrou em contato com isso. Também um bom livro que conta muito a respeito do Nepper é do Frank Sweat. Ele descreve o livro Rabidologia em minúcias aí, nesse livro aqui, Capitalismo e Aritmética, a nova matemática do século XV. Um livro muito bom, realmente, eu indico para você. Pois bem, então a gelósia, esse nome, talvez seja, ele diz assim no italiano, como algo relacionado a ciúme, que era aquelas janelas que, ou treliça, tinha aquelas janelas de grade que a pessoa ficava observando por lá escondida. Então é mais ou menos isso daí. Então só para mostrar para vocês, o número 2314, eu quero multiplicar por 157. Então eu ponho um número aqui em cima e outro aqui do lado. Traço as linhas, as diagonais, e olha só o que vai acontecer. Eu multiplico 4 vezes 1, 4. Aqui é a unidade, aqui é a dezena. Não tem dezena aí. Aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1, ó. Não tem dezena, só unidade. Aqui, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. E assim eu vou fazendo agora esse com esse com esse com o outro aqui, e preencho toda a tabela, que ficaria mais ou menos assim, ó. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 7, 28. 1 vezes 7 é 7. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 7, 14. Preenchi a tabela. Depois da tabela preenchida, basta eu somar essas diagonais, que eu tenho o resultado. Eu vou fazer aqui bem rápido, só para a gente ver, ó. Primeira diagonal tem um 8. Na segunda diagonal aqui, ó, tem 2 e 7, 9. Na terceira diagonal, eu tenho 4 com 2, 6, com 5, 11, com mais um, 12. Ó. Aí o 1 vai para lá, fica só o 2 aqui. Aí nessa outra diagonal eu tenho 1, 2, 7, 9, 4, 13. Aí fica o 3, o 1 vai para lá, ó. Para outra diagonal. Então tenho 1, 4, 5, 6. Aí eu vou para outra diagonal. Eu tenho 2 e 1, 3. Aqui eu nem preciso, que só tem um 0. E aqui está o resultado da minha conta, ó. 2.314 vezes 157 é igual a 363.298. Uma boa maneira. Preste só atenção agora, para você ver a sacada do Nepper. Mesmo que eu soubesse utilizar essa tabela aqui, que eu tomasse conhecimento da existência dela, eu teria que saber a tabuada, como a gente chama, as tábuas de multiplicação, para poder saber quanto era 3 vezes 5, que é 15, para saber quanto era 4 vezes 7, 28. Eu tinha que saber para eu poder preencher e escrever aí. Mas Nepper disse, aqui vem a minha sacada. Então ele criou as barras de Nepper, que tem aqui uma ficha índice, onde tem, pode vir um número 1 aqui, não tem problema, aqui no meu tem, ó, 1, 2, até 9, não é necessário nem o 10.
E ele criou, para cada número, do 1, 2, 3, 4 até o 9, olha, tipo a gelósia, para multiplicar primeiro por 2. Então, olha aí, ó. 2 vezes 1 é 2 mesmo. Está aqui, 2 vezes 2 olhando para cá, ó. 4. Agora, ó. 2 vezes 3, 6. E assim vai, ó. O 8 com 4 ali. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 9, 18. Então, deixa eu ver se eu acho aqui a número 2 aqui para você. Ele tinha isso daqui, mas não importa. Mesmo que eu pegue a 4 aqui para gente não perder tempo. Ele tinha aqui, eu peguei a do 5, ó. 5 vezes 1, 5, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20, 25. Eu não precisaria preencher a tabela. Eu tinha a minha tabela da gelósia aqui a hora que eu quisesse fazer cálculo com ela. Essa foi a grande sacada dele. Então vamos ver como é que funciona para multiplicar. Olha, eu quero mostrar aqui que, antes de começar as operações, esse daqui eu desenvolvi a partir do livro Rabidologia do Nepper. No tamanho mais ou menos original, ele é de papel. Mas olha, ele tem número tanto daqui, como se eu virar para o outro lado, que me possibilita fazer contas com vários números. Se eu fizer só uma tabela de 1 a 9, eu só tenho 9 instrumentos. Se eu quiser repetir o número 1, fica difícil. Se quiser repetir o 2, mas aqui ó, tem um aqui, tem um aqui. Se eu virar aqui eu tenho 8, se eu virar aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 1, tenho 0 aqui, tenho 1 de novo aqui. Então esse daqui eu desenvolvi e ele vem com uma régua de cálculo para fazer raiz quadrada. Eu desenvolvi aqui um tamanho menor, do mesmo modelo, tudo em papel, dá um trabalhinho, mas é gostoso fazer. Eu já mostrei para você o modelo no plano. Ó, isso aqui dá para fazer com a criança em qualquer tipo de papel. E aqui eu tenho um modelo, não sei se você consegue ver mais de perto, de madeira. Ó, mas que tem outras réguas dos mesmos números, mas é bidimensional. Ó, é no plano. Também dá para fazer cálculos. Isso aqui é uma parceria que eu tenho com um amigo do Creative Craft House. É uma empresa dos Estados Unidos, mas o cara lá é meu amigo. Eu que idealizei para ele aqui isso, e ele conseguiu fabricar lá e me enviou um exemplar. Pois bem, então vamos ver como é que multiplica. Então vejam que aqui nós temos as réguas de 1 até 9. Se eu quero multiplicar o número 753 vezes 5, então eu vou pegar a régua aqui de número 7, a de número 5 e de número 3. Ó. Olha, eu pego primeiro a régua índice, aí eu peguei a régua 7, a régua 5 e a régua 3. Então formei o número 753. Para que é que serve a régua índice? É para eu ver para que número eu vou multiplicar. É o multiplicador. Então eu quero vezes 5. Olha, tem o 1, o 2, o 3. Então o 5 é bem aqui. Então eu vou multiplicar por 5. Olha, lembra da gelósia que eu somava as diagonais? Então eu vou somar aqui, ó. Tá aqui, a primeira diagonal é 5. Olha, 5. A segunda diagonal eu tenho 1 e 5, 6. A terceira diagonal eu tenho 2 e 5, 7. E a terceira diagonal eu tenho somente um 3. Pronto, resolvida a minha conta. Ó. 753 vezes 5 dá 3.765. Para aquela época que ninguém tinha calculadora nenhuma, isso era uma sacada extraordinária. Mas se eu quiser multiplicar um número que tenha o multiplicador dezena ou centena, ou seja, mais de um número, que aqui 25, eu tenho uma unidade 25 e uma dezena 2, que vale 20. Então eu vou pegar as réguas aqui do multiplicando. Ó. Tenho a régua índice e vou pegar as mesmas, que o número é o mesmo. A 7, 5 e a 3, para a gente não perder. Veja bem, eu vou multiplicar primeiro a unidade. Eu coloquei isso daqui só para a gente ver as casas, da unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, só para que você perceba. Olha. Então eu vou pegar lá no 5, que é a unidade. Essa multiplicação nós fizemos ainda agora, aqui é 5,
6, 7 e 3. Eu vou arrastar isso para cá, para dentro das casas. Então, olha, ficou 5 na unidade, dezena 6, 7 centena, tal, tal. Então, já operei o 5. Agora eu tenho que fazer com o 2. O 2 eu tenho lá, então eu vou para o 2. Ó. Olha aí. Vou fazer a mesma coisa no 2. Lembra que o 2 agora é dezena. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 5. E aqui eu tenho 1. Olha aí. Aí eu vou transportar para cá. Lembra que agora eu não estou trabalhando mais na unidade, é na dezena, por isso que eu não botei aqui. E aí basta eu fazer a conta ali, ó. 5, que 12 vai 1, 7 com mais 1, 8, 3 e 5, 8 e 1. Então aqui está o resultado. Pronto. Para quem não tinha calculadora, fantástico e fenomenal. E eu não precisava preencher a gelósia lá. Divisão, eu posso fazer divisão? Perfeitamente. Posso fazer divisão utilizando esse instrumento aqui, ó, que são os ossos de Neper, ou réguas de Neper. Vamos dividir aqui o número 104.796 dividido por 852. Agora, lembra que na multiplicação, a régua que eu pegava era o número do dividendo do divisor. Aqui, do multiplicando e do multiplicador. Agora, eu vou pegar a régua aqui do divisor, em vez do dividendo, como eu pegava do multiplicando lá na multiplicação. Então, 852 está aqui, 852. E a régua índice que ficava desse lado na multiplicação, ela passa para cá. Veja bem, a divisão ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas para quem não tinha calculadora, é muita coisa. Eu vou ter que fazer o resultado do 1, já está aqui, que é o próprio número, do 2, tem que somar aqui o 4, 0, 1 e 7, o do 3, o do 4, o do 5, colocar tudo aqui do lado. Então vamos lá. Ó, só para dar um exemplo do 2 aqui. Ó. Tenho 4, tenho 0, 6 e 1, 7, e aqui tem 1. Eu vou ter que fazer isso no 3, no 4, no 5, até o 9. Ó. Então, para adiantar aqui, está o resultado de tudo. 851, aqui vezes 2 dá isso, até vezes 9. Pois bem, então agora vamos para o próximo passo. Depois que eu fiz isso aí, eu vou pegar aqui um número, eu posso começar aqui da esquerda para a direita, maior possível, que seja imediatamente inferior a algum número desse aqui. Se eu pegasse o 1, não tem. Se eu pegasse o 10, não tem. 104, não tem, que o primeiro número, 852, é maior. Então, peguei 1047. Bom, já é ligeiramente maior do que ou inferior a algum desse aqui, a esse aqui. Então, ficaria certo. Pois bem, então eu peguei, eu vou olhar qual número imediatamente inferior a 1047, olhando aqui na tabela. Qual é? Seria esse aqui, ó. 852. Repara que 852 ele está na tabela 1. Esse é o primeiro número da minha divisão. Resultado, ele vai para ali, ó. 1. Veja que eu peguei o número daqui e olhei para cá, imediatamente inferior a ele, a 852, ele estava no 1, então 1 é o primeiro resultado da minha divisão. Aí eu vou fazer uma subtração aqui, ó. Vou diminuir. Sobrou, eu só vou voltar aqui para que você entenda. Sobrou aqui 195. Se eu olhar para cá, não tem nenhum número inferior a 195. Veja que aqui eu já utilizei até o 7. Eu vou pegar o 9 agora. Vamos colocar lá para ver como fica. Ficou 1959. Bom, agora tem um número imediatamente inferior que 1959. Basta olhar na tabela rapidamente, nós vamos descobrir esse número aqui, ó. 1704. Onde era que estava o 1704? Aqui na linha 2. Então, 2 é o segundo número do meu resultado. Ele vai para lá, ó. Eu vou fazer de novo a subtração. E olha o que restou, 255. Se eu olhar aqui, 255, não tem nenhum número imediatamente inferior a ele aqui. Porque são maiores. Mas ainda está sobrando 6 aqui. Então, eu vou pegar o 6 e colocar lá, ó. Ficou 2.556.
Essa está fácil. Basta eu olhar aqui, imediatamente inferior não tem, mas tem um igual. Qual é? 2.556. Eu ponho lá, ó. Ele estava onde? Aqui na linha 3. Então 3 é o último número da minha divisão. Eu faço a divisão, a subtração aqui, sobrou 0, uma divisão sem sobra nenhuma. Pode ter sobra, mas nessa não tem. Então, 104.796 dividido por 852 dá 123. Ó, boa sacada para quem não tem calculadora. Está ali o resultado, 123. Mas eu posso fazer raiz quadrada utilizando isso daqui? Pode. Lembra da régua da raiz quadrada? Está aqui, ó. Aqui é a régua da raiz quadrada. Então vamos ver como é que procede de maneira bem rápida aqui. Então eu quero saber a raiz quadrada de 434.281. Bom, eu pego essa régua aqui, vou pegar a régua índice aqui, colocar aqui do lado, vou cobrir essas duas partes que eu não vou usar nesse momento, por isso que ficou em branco aqui, ó. Tá aqui, ó. A régua índice verde é essa, aqui o 4, tal. É esse lado aqui que eu estava usando. 4, 9, tal, aí é essa aqui. Veja bem, o que é que vai acontecer? Então, eu quero saber a raiz quadrada dele. Eu posso dividir os números em parte. Olha, o 81, 42 e o 43. E pegar qualquer um desses aí. Então, eu vou pegar o 43. Lembra que na divisão eu olhava para cá para encontrar o número imediatamente inferior a ele? Está aqui. Aqui é a raiz quadrada desses números. 43, qual é o número inferior imediatamente a ele? Isso aqui é o quadrado dos números, quadrado de 2, de 3, de 4, de 5, tal, de 9. Então, imediatamente inferior a 43, que foi o primeiro número da nossa raiz quadrada, eu olhando para a tabela, imediatamente inferior tem um 36, ó. Está aqui o 36. Então eu levo para lá. Onde é que estava o 36? Aqui no índice 6. É o primeiro resultado meu. Ó. Eu faço igual como eu fiz lá na divisão, a subtração. Sobrou o quê? 7. Então eu vou pegar o outro número que eu dividi lá, o 42. Ficou 742. Agora, quando eu fizer esse procedimento, que eu tiver o primeiro resultado, eu dobro esse resultado. Eu tenho 6, então eu vou dobrar, vai aparecer aqui 12. Para que eu quero isso? Para saber que eu vou utilizar outras réguas dessas aqui. Nesse caso aqui, está me pedindo que eu use a régua 1 e 2. Aí eu venho aqui na minha caixinha e pego a régua 1 e 2. Só que está digital aqui, ó. Eu afastei aqueles quadrados para lá e coloquei a régua 1 e 2. Ó. Lembra que agora a gente usou? 1 e 2. Aí eu vou ter que fazer todo aquele procedimento de somar igual como a gente fez na divisão, tudo bacaninha. Mas olhando 742, eu vou ver um número logo bem próximo dele, que é esse aqui, ó. Só cobrir aqui para que você vai ver aqui, ó. Foi aqui no 5, olha, tem 5. Aqui tem 2 e 0, dá 2. 1 e 5, 6 e 0. Então, 625. Estava aqui no 5. E o 5 foi para cá, ó. Então, é o segundo número. Eu vou fazer agora a subtração lá. Sobrou 117. Eu ainda tenho uma fatia de número que é 81. Ó. Pá. Pois bem, lembra que eu dobrei aqui para achar essas varas 1 e 2? Agora eu tenho 65. 65, se eu dobrar, vai dar o quê? Vai aparecer lá no canto, 130. Ou seja, eu tenho que usar a vara 1, 3 e 0. Então eu vou tirar, a 1 já está aqui, eu vou tirar 2, saiu 2, vai entrar, vai aparecer aqui a régua 3 e a régua 0, 130. Ó. É para isso que eu dobro. Eu dobrei primeiro para colocar o 1 e o 2, que deu 12. Agora, como tem um 5 é 65, eu dobrei, deu 130. Então, eu coloco a vara 1, 3 e 0.
Pois bem, olhando para cá, para que a gente não perca tempo, só tirar isso aqui da frente, olha aqui no 9. Tem aí 11.781, aqui tem 1, aqui dá 8, aqui dá 7, 2 e 9, 11. Então está aqui, 11.781 está aqui no 9. Está aí, ó. E esse daí, aí eu faço a subtração agora, essa raiz dá exata, ó. Acabou, zero, pronto. Então, a raiz de 434.281 daria 659, utilizando as réguas de Nepe. Não é uma boa? É um excelente material. Bom, esse outro material aqui está no livro Rabidologia. Essa foto é do material que eu fiz, está aqui a caixinha, ó, eu fiz imprimir, mas dá para fazer de forma digital. No mesmo livro, uma coisa interessante que Nepper fez é que automaticamente ele fez a régua de Nepper e fez esse outro aqui, que ele tem duas réguas agora, uma vertical e outra horizontal, que pode ser usada como 3, e se eu virar para cá, pode ser usada como 8. Pegar até uma outra para não confundir, que o 8 tanto faz estar de cabeça para baixo, mas aqui eu poderia usar o 1, e nessa posição ele poderia ser 0. E aqui tem essa outra régua. Então são duas réguas, mas já é aperfeiçoando essa que nós acabamos de ver aqui, que era a régua de Nepper. Então, vamos até ele agora aí. Então, esse segundo dispositivo, ele é um conjunto dessas réguas e serve para aperfeiçoar o cálculo. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos para ele agora. Está aqui, ó. O que você vê aqui já foram réplicas feitas. São réplicas que foram feitas e essa aqui é a minha. Está aqui dentro da caixinha. Eu também não fiquei atrás e fiz a minha réplica. Essa daqui, ele é feito em marfim, não é original do Nepper, mas está disponível no museu em Barcelona, na Espanha. E lá você pode, quem sabe, manusear. Cada gavetinha tem esse tipo de régua e tem desse aqui. São várias, com vários números, para que se possam fazer cálculos com números grandes. Então, o nome dele aqui é Prontuário de Nepper. Então, prontuário é um lugar onde as coisas já estão armazenadas e prontas. Aqui já está pronta, basta botar aqui, ele me revela através desses buraquinhos, dessas janelinhas aqui. É por isso que o nome é prontuário. Está pronto, está armazenado. Aqui no livro do Nepper, ele mostra a régua de número 4, a vertical, que aqui eu estou com a 6, e a horizontal, a de número 7. E aqui ele põe a regra de como faz, por que tem esses números aqui. Eu tenho um livro, Aritmética Lúdica em Sala de Aula, se você puder adquirir, ele ensina, está tudo já esboçado aqui, como que você põe esses números e como você põe a janela. Foi tirado daqui do livro Rabidologia. Esse é o livro original dele. Então aqui a régua 4 e a régua 7, ó, só para que você veja aqui do meu modelo. Bom, isso aqui é o meu modelo em ação, eu estava fazendo uma multiplicação de 745 vezes 34, mas nós vamos ver como é que funciona a multiplicação. Então eu quero multiplicar 573 vezes 5. O que é que eu faço agora? Então eu vou pegar essas réguas aqui, vertical, igual como eu peguei na barra de Nepper. A 5, a 7 e a 3. Então aqui a 5, a régua 7 e a régua 3. E o multiplicador é sempre a régua horizontal, que é essa aqui, ó. Qual é a régua? 5. Agora eu tenho a régua específica para isso. Eu tenho uma para o 5, uma para o 6, uma para o 7, para o 1. Então eu peguei a 5, ó. Então 773 vezes 5. Olha aqui que tem diagonais também. Ela já me revela as diagonais. Basta eu somar igual na régua de Nepper. Na primeira diagonal aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 1 e 5, 6. Na próxima eu tenho 3 e 5, 8.
e na outra eu tenho 2. Olha, então dá 2.865. Está aqui o resultado. Maná. No mesmo livro, Nepper já havia aperfeiçoado. Mas se a multiplicação tiver um número com 2, 3, 4 dígitos, por exemplo, uma unidade e uma dezena, 57. O número permaneceu o mesmo, 573, eu peguei as 3 tiras lá. Então eu vou pegar a régua 5, que é da dezena, e a 7. Olha, que agora eu não tenho que fazer primeiro um cálculo, depois outro e somar. Vejam que as diagonais elas se equiparam aqui, todos na mesma direção. Eu vou fazer a soma. Olha aqui, aqui eu tenho 1, na outra eu tenho 5, mais 2, 7, mais 9, 16. Ó, vai 1 para lá, para outra. Aqui nessa outra, eu tenho 1 com mais 1, 2, com mais 5, 7, com mais 4, 11, com mais 5, 16 novamente. Fica o 6, 1 vai para lá. Aí eu vou para essa outra aqui. 1 com mais 3, 4. Com mais 5, 9. Com mais 3, 12. Ó. Fica o 2, vai 1. Com 2 que tem ali nessa outra diagonal, dá 3. E olha aí o resultado. 573 vezes 57 dá 32.661. Uma boa maneira e prática de fazer cálculos. Esse que eu acabei de mostrar, eu até... Não, eu já mostrei agora esse outro aqui, eu já estou até me confundindo aqui. Aqui é ábaco de Nepper. Até mostrar para vocês. Olha, o mesmo que está no desenho foi construído aqui, ó. Eu posso usar o tabuleiro de xadrez, como você vai ver, ó. Só que aqui eu fico limitado com os números, já que só são 8 casas quadradas. E aqui, ó, além das 8, eu expandi para cá para que eu possa operar com números maiores, que é o que você vê no desenho aí. E esse modelo, que é para a gente ganhar tempo, foi o meu amigo que eu falei lá para você, do Creative Craft House. Eu enviei o modelo para ele, ele fez esse modelinho que eu marco os números aqui, ó, botando esses pinos. Você vai entender como é marcar os pontos aqui. Posso usar fichas, bolinhas. E ele fez esse que eu tenho disponível aqui vários, e eu vou enfiando nos números que eu quero. Isso é um computador também, e é o terceiro objeto do livro Rabidologia, do John Nepper. Ele chamou aritmética local ou de localização, mas popularmente ele é conhecido como ábaco de Nepper. Ele usou aqui uma placa como se fosse utilizando o sistema de aritmética binário, mas você vai ver que não é muito bem isso, porque na época nem existia, ele não tinha esse conhecimento. Lá se vai eu voltar de novo, vamos lá. Deixa eu clicar aqui para que a gente possa ir para lá para o arquivo. Vamos mudar o arquivo. Bom, então, ábaco de Nepper. No livro Rabidologia, você vai encontrar ele está desse jeito aqui, ó. Então, ele, aqui no livro de Rabidologia, ele aparece assim, dando a sugestão de fichas, tipo um tabuleiro de xadrez. Você pode traçar um quadrado semelhante a um jogo de xadrez. Olha, tipo a dama que eu mostrei para vocês. E aqui você pode usar os números, ó, das potências de 2. 2 elevado a 0, 1 e tal, elevado a 1, 2, elevado a 2, 4, a 3, 8, a 4, 16, e assim sucessivamente. Tanto aqui na horizontal quanto na vertical, de baixo para cima. Os números vão dobrando, tipo código binário. Então, no tabuleiro de xadrez, como o modelo que eu acabei de mostrar para você aqui, que é esse aqui, eu fiz da dama. Do outro lado tem outra dama, aí eu fiz aqui, só que eu colori para ficar mais bonitinho, para chamar mais atenção. Aqui eu estava usando numa feira, na Feira do Livro, mostrando como é que funciona para alguns alunos. Então, olha só, o Nepper, ele colocou esses números, eu já expliquei aqui a respeito do código binário, que são as potências de 2. 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, tal. Entretanto, o Nepper não tinha esse conhecimento. Foi somente 100 anos depois que Gottfried Leibniz ele sistematizou o código binário. 100 anos depois de Nepper.
E, na verdade, o NEP, ele se utilizou de letras. Está aqui tirado do livro deles, ó, letras. O A era 1, o B era o 2, o C era o 4, o D era o 5, ele se utilizou de letras. E aqui a gente já esquece das letras e parte simplesmente para os números, já são conhecidos hoje, mas é tipo código binário, só que não foi o NEP, o código binário foi Leibniz, praticamente 100 anos depois. Veja só a sacada do NEP. Então aqui, ó, você pode ver que os números crescem para cá e crescem para cima, e eles crescem também nas diagonais. Ó. Vindo sempre da direita para a esquerda, eles vão crescendo. Aqui tem a história do xadrez, o tempo já corre bastante, eu não vou contar para vocês, mas depois vocês podem estudar a história do xadrez. E a respeito da história do xadrez, tem muita coisa a ver quando a gente fala com crescimento exponencial, que diz que os casos da Covid, eles crescem exponencialmente. Então dê uma olhada lá que você vai perceber. Bom, então vamos aqui para o nosso ábaco de NEP. Como é que ele funciona? Então aqui está aí na sua frente. Eu vou usar primeiro, ensinar como marcar, estou utilizando um tipo menor aqui. Então eu quero marcar o número 41 e 89. Então olha só, coloquei o 41 aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar qual o número imediatamente inferior a 41 aqui, ó, embaixo. Aqui eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, eu tenho 32, ó. 64 é maior. Então aqui 32. Eu marquei a pedra lá, vou subtrair, ó. Sobrou 9. Eu olhando para a tabela, imediatamente inferior a 9 aqui é o 8, ó. Eu marco o 8 lá com a ficha. E vou subtrair. Sobrou 1. Imediatamente inferior a 1 ou igual é o próprio 1. Eu marquei a ficha. Então, marquei o 32, o 8 e 1. Ó. 32 com 8, 40, com mais 1, 41. É assim que eu marco o número. Então, aqui ficaria 0. Aí eu botei as pedras para cima na mesma direção aqui para deixar marcado. Eu quero marcar o 89. Eu olho para cá, imediatamente inferior a 89, 64. Eu marquei a pedra lá, faço a subtração, dá 25, imediatamente inferior a 25, o 16. Ó. Eu marquei, subtraio, sobrou 9. Imediatamente inferior a 9, o 8. Ó. Marco 8. Subtrai, sobrou 1. Igual ou inferior é 1, próprio 1. Então aqui eu registrei o número 41 e aqui eu registrei o número 89. Isso é só para você saber como é que registra. Aqui nós vamos fazer aqui algumas operações. Adição. Como é que eu faço adição? Eu posso somar com isso? Pode. Olha, o número 41, eu botei aqui, o 32, só que eu botei para cima. Mais 8, 40, mais 1, 41, está em verde. E o 89 está em amarelo, que é 64 mais 16, dá 80, com mais 8, 88, com mais 1, 89. Eu vou baixar agora as pedras verdes para baixo, juntar. Ó. Veja bem que a casa subsequente aqui para a esquerda, ela é o dobro da casa que está à direita. Então, eu não preciso ter duas pedras na casa da direita. Eu tenho duas no 1, mas eu não preciso. Basta uma no 2. Então, eu tiro ó, e ponho só no 2. Onde é que eu tenho duas casas? No 8. Só que 2 vezes 8 é 16, então eu não preciso duas casas no 8, duas pedras no 8. Eu tiro e passo para cá. Ó. Agora ficou 2 no 16, eu preciso? Não. 2 vezes 16 dá 32. Então eu tiro e passo a pedra para cá. Eu tenho 2 no 32, eu preciso? Também não. 64 vale por ele. Duas pedras no 64, igualmente, eu não preciso. Então eu tiro e passo para o 128. Se fosse o caso, eu poderia vir para cá, prosseguir na minha tabela. Mas olha, não tenho mais duas pedras repetidas. Então, 41 mais 89 é igual a 128 mais 2, ou seja, 130. Ó, 41 mais 89 dá 130, ou seja, ó, é o 128 mais os 2 que ficou marcado lá, ó, 130. Pronto, resolvida a questão. Ó. Subtração, eu posso fazer? Pode. Aqui eu já adiantei para marcar os números. Eu marquei o número 89 aqui, que é o 64, 16, mais 8 e mais 1. E o 41 está embaixo aqui.
que é o 32, com mais 8, com mais 1. Como é que eu faço? Presta bem atenção agora. Olhando aqui no número menor, quais são as casas que não tem pedra? Olha, eu tenho 2, o 4, o 16 e o 64. Eu vou marcar aqui embaixo. Está aqui, 2, 4, 16, 64. Então, eu vou fazer uma troca. Onde tem, onde não tinha, eu ponho, e onde tem, eu tiro. Então, eu vou botar onde não tem, ó. No 2, no 4, no 16 e no 64. Ó. E onde é que tem? No 1, no 8 e no 32. Eu tiro. Ó. Pronto. Agora eu baixo o número grande de cima. Pronto. Mesmo procedimento de ainda há pouco. Onde tem 2, eu troco por uma na casa seguinte. Tem 2 no 16? Não precisa. Ó. 1 no 32. Tem 2 no 64? Não precisa. Vai 1 por 128. Só que aqui na subtração não acabou. A última casa da esquerda eu volto para a direita. Então 128 aqui vai lá para o 1. Ó. Vai correr para lá. Ó. Ficou 2 no 1. Não pode. Eu troco por uma no 2. Ó. Eu não posso ter 2 no 2. Eu troco por uma no 4. Ó. Eu não posso ter 2 no 4. Eu troco por uma no 8. Não posso ter 2 no 8. Troco por uma no 16. Toma água agora. Pegou. Eu não preciso 2 no 16. Eu troco por uma no 32. Quer dizer, aqui já troquei. Tá no, acabou aí. Então, 89 menos 41, tomei água, me perdi aqui, dá exatamente 48. Ou seja, 32 mais 16, onde está marcada a pedra. 32 e 16 que dá 48. E assim eu faço a subtração. Posso fazer multiplicação perfeitamente, utilizando... Agora eu utilizei o ábaco maior desse exemplo aqui, porque nós vamos para um número maior agora. Eu quero multiplicar 18 vezes 15. Agora eu vou marcar um número aqui na horizontal e outro eu vou usar os números da vertical. Então vamos lá. Olha só. Eu quero marcar o 18. Eu já marquei o 16. Marquei o 2. 18. Pronto. E o 15 eu vou marcar aqui embaixo. Quanto é o 15? Ele é 8, com mais 4, 12, com mais 2, 14, com mais 1, 15. Ó. Então veja aqui que eu marquei o 18, 16 mais 2, e o 15, 8, 4, 12, 2, 14 mais 1, 15. Veja agora, eu vou ver onde é que esses x se cruzam. Olha, aqui o 16, ele se cruza com 8. Então eu marco aqui. Só que eu tenho números todos aqui, então eu vou cruzar todos esses números do 16. E vou cruzar todos os números do 2. Então vamos lá. Ó. Então eu marquei aqui primeiro, cruzei o 1 com 2, o 2 com 2, o 4 com 2, o 8 com 2. Pronto, acabaram as marcações aqui. Agora eu vou cruzar lá com 16. Ó, com todos do 16. O 1 com 16, o 2 com 16, o 4 com 16, o 8 com 16. Pois bem, agora as pedras não vão andar mais na vertical, de cima para baixo. Elas vão andar aqui na horizontal, de cima para baixo. Só seguir o caminho das pedras aqui, ó, até na parte de baixo. Então vamos lá. Ó. Primeira pedra lá, ó, andou a segunda, aqui. Olha, nessa aqui tem outra pedra. Aí vem aqui do 32, aqui está lá no 64, aqui está no 128. Pronto. Onde é que eu tenho duas pedras? Eu tenho duas pedras aqui no 16. Não pode. Eu vou trocar por uma na casa seguinte, no 32. Não pode duas no 32, vou trocar pelo 64. Não pode no 64, duas, vou trocar para 128. Não pode duas no 128, eu vou trocar por uma no 256. Então agora acabou. Ó. Sobraram somente uma pedra em cada casa. Ou seja, sobrou uma pedra no 256, pode olhar lá. Sobrou uma pedra no 8, sobrou uma pedra no 4, sobrou uma pedra no 2.
Ou seja, 256 mais 8 mais 4 mais 2 é igual a 18 vezes 15, ou exatamente 270. Então é assim que se procede a multiplicação com o ábaco de Neper. Essas são as nossas referências. E eu quero chamar a sua atenção que você possa visitar as nossas páginas. Tem a nossa página do YouTube, o nome é Show Matemático, nosso canal no YouTube. Tem esses materiais disponível lá, mas tem muita brincadeira de mágica, que é por isso que o nome é Show Matemático. Brincadeiras de mágica de matemática. Você pode acessar também, que eu quero no YouTube, vídeos. Tem um vídeo sobre John Neper, só sobre a história dele. Tem muito mais coisa do que eu falei hoje aqui. O nome do vídeo é John Neper, 400 anos. Tem outro vídeo que eu quero que você acesse, que é somente sobre as barras de Neper, com toda a explicação de funcionamento e como confeccionar. Um outro vídeo é o prontuário de Neper, prontuário que nós vimos aqui. Tem como confeccionar e como usar. E o outro vídeo é sobre aritmética de localização ou o ábaco de Neper, que foi o último que nós vimos aqui. Vá lá nesses vídeos, vá lá no nosso canal, curta, compartilhe e principalmente se inscreva no nosso canal para você receber as nossas atualizações, os vídeos que nós estamos postando constantemente. Também temos a página do Facebook, convido você a visitar, a página é Show Matemático. O nosso blog também, o nome é Show Matemático, blogspot.com. Você pode ir lá fazer seus comentários, tem muito material bem legal lá. E o agradecimento a você, aqui está o meu contato, ditofialho@gmail.com. Muito obrigado, foi um prazer estar com você. Foi muito bom, quero agradecer à professora auxiliadora, aos amigos da Universidade Católica de Salvador, por ter nos convidado. Foi uma honra poder participar aqui, contribuir com a formação dos alunos do curso de licenciatura em matemática lá da Universidade Católica de Salvador. Então, gente, um grande abraço, um grande beijo, fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Não se esqueça, fique em casa você está seguro. Tchau, até a próxima!